Queridos irmãos, queridas irmãs, esse vídeo é de número 50, a Gênesis capítulo 1, caráter da revelação espírita. Então você entende, com todo respeito, que o espiritismo ele consegue explicar tudo isso, porque o espiritismo, olha outro termo, o espiritismo, ele remonta a causa. Como também pode ser usado esse outro termo. O espiritismo remonta às causas. É a única ciência que remonta às causas. É a única. O espiritismo necessita das ciências convencionais apenas para a comprovação dos fatos, que ela já sabe, mas a comprovação dos fatos, o espiritismo precisa das ciências convencionais para a comprovação dos fatos, não para satisfazê-la, e sim para nos satisfazer. Porque nós somos assim. Nós não nos contentamos com o ovo da galinha. Nós queremos saber qual a galinha que botou o ovo. Então, o ovo é o espiritismo. As ciências convencionais que nos mostra que o ovo determinado é da galinha A, B, C ou D. Comprova. Agora você observa uma coisa. Se todas as ciências não existissem, necessidade nenhuma faria falta a evolução nossa no nível evolutivo qual nos encontramos. Todas as ciências são úteis, mas no sentido estamos querendo dizer que pelo fato do espiritismo tudo possuir resposta, porque remonta às causas. O estudo dos fatos comprovados tem resposta para tudo. Não só resposta, como prova. Através de exames, estudos, através de observações, anos e anos de observações e também de experimentos. Então, olha só para você ver. Então, que não podem ser explicados pelas leis conhecidas. Então, nós já explicamos aqui, né? Quantos milhões de fenômenos que existem no mundo fora do espiritismo, que as ciências, as religiões, na impossibilidade de desvendá-las ou desvendá-los, o único argumento que eles possuem
em levando ao conhecimento da humanidade, para manter a humanidade no cabresto, é milagre. É Deus. É uma resposta de Deus. Eu não sei se você sabe, anote o nome aí. Isso aqui tudo comprovado, gente. São Cupertino. Ai, eu tô coçando aqui, você não preocupa não, porque eu sou assim mesmo, primitivo. Por isso que eu falo que eu sou um zero à esquerda. São Cupertino, eu não sei se ele era um monge ou se ele era um padre, sei que ele celebrava missa. Só que quando ele começava a celebrar a missa, leia a biografia de São Cupertino. Leia. Quando ele começava a celebrar a missa e que ele se conectava a Deus através das orações, de repente, ele começava a volitar. E ele não só volitava, como ele dava voos rasante sobre a plateia, ali na igreja. E ele ia até o teto e voltava, e para lá e para cá, e pá, meia hora sobrevoando a igreja. E as pessoas todas olhando, milagre, milagre, milagre. E o Papa da época também, crente de que aquilo ali era milagre. Mas sabe por que era milagre? Entre aspas. Porque São Cupertino fazia parte da cúpula do clero romano. Então, e o clero e os papas, eles aproveitavam essa situação para poder angariar adeptos, porque quanto mais São Cupertino voava, porque isso chama levitação, quanto mais São Cupertino levitava, mais gente, né, aderia ao catolicismo. E as pessoas querem ver fenômenos. Eles não querem raciocinar. Eles querem ver milagres, aliás. Beleza. Ele era aceito como milagre porque ele fazia parte do clero. Porque se ele não fizesse parte do clero, ele seria considerado um bruxo, um feiticeiro de ordem do demônio, como todos que foram queimados nas cruzes e nos madeiros, untados de azeite e de resina de árvores e jogados às feras na condição de hereges. São Cupertino teria sido queimado, o que levou ele a não ser escorraçado da igreja porque ele fazia parte. Então ele dava dinheiro para a igreja. Aquilo que ele fazia dava dinheiro, porque aquilo ali era tido como um espetáculo. Mas aí vem o Espiritismo através dos métodos experimentais, através dos estudos minuciosos de Hipólito Lionzard Rivail, provar que aquilo não é milagre,
porque milagre não existe. O que eles dizem milagre é falta de resposta por não deterem conhecimento suficiente. Então, estudos experimentais dos fatos levou Hipólito Leon Denisard Rivail que aquilo ali é um fenômeno natural. É um fenômeno espírita natural. É um fenômeno natural. Aquilo ali significa médio de efeito físico, portador do dom da levitação, como o dom da psicografia, da vidência, da audição, psicofonia. São Vicente de Paulo era portador da levitação. Tanto é que São Vicente de Paulo, um dia, acho que é São Vicente de Paulo mesmo, fazendo uso de um palanque e proferindo ali uma palestra, uns malfeitores encarnados resolveram derrubar o palanque para fazer ele meter a cara no chão, perdão do termo. E assim que o palanque caiu, ele continuou suspenso no ar, uns 3, 4 metros de altura, durante todo o tempo que proferia a palestra. Ele só desceu depois que ele terminou a palestra. Eu não sei se é São Vicente de Paulo. É esses aí, é tudo nego grande. Gente, então são tantos casos que se nós fôssemos contar, ficaríamos aqui o resto da vida. Então nós estamos tentando mostrar isso porque isso faz parte da gênese, da origem, do princípio. Como, por exemplo, as manifestações em Hydesville, através das 3 irmãs, obviamente para os sistemas e também para a época e os métodos empregados na época e para as religiões, tudo aquilo ali não passava-se de manifestações do demônio. Mas pode ter certeza que se fosse dentro da Igreja Católica, seria tido como milagres. E tem tantos casos, gente, que vocês nem imaginam. Então, olha só para você ver. Podem ser explicados pelas leis conhecidas. Ele os observa, compara, analisa e remontando os efeitos dos efeitos, porque existem os efeitos, as causas, chega à lei que os rege. Chega à lei que os rege. Porque existe as leis que regem. E que leis são essas que regem? É preciso, na análise dos fatos, numa minuciosa pesquisa, buscar saber se tudo provém de charlatões mistificadores ou de espíritos luminares de ordens divina.
Depois deduz-lhes as consequências e busca as explicações úteis, né? Buscam as explicações úteis. Então, é preciso buscar as explicações úteis. Como, por exemplo, você pega um livro e estuda o livro de capa a capa. Eu gosto de explicar por histórias assim para a gente entender. Eu tenho essa facilidade de explicar dessa forma. Só que em 100% eu chego e lhe pergunto: você gostou do livro? 80%. Por que 80%? Porque eu passei o conteúdo do livro numa peneira fina, de acordo com o bom senso, de acordo com os fatos, e eu vi que 20% não condiz com os desígnios das leis divinas. Mas 80% sim. Maravilha. Né? Então é necessário as aplicações úteis. Então, não estabeleceu nenhuma teoria preconcebida. O Espiritismo não estabeleceu nenhuma teoria preconcebida. Assim, não apresentou hipóteses à existência e à intervenção dos espíritos. Isso não foi invenção e criação do Espiritismo, porque isso sempre existiu, simbolicamente, desde que o mundo é mundo. Sempre existiu. Mas nunca houve aquele que se interessasse pelos fatos, tanto quanto Hippolyte Léon Denis Rivail. Então, nem o perispírito, nem a reencarnação, nem qualquer dos princípios da doutrina concluiu pela existência dos espíritos. Então observa para você ver. O perispírito não foi uma invenção do espiritismo. A reencarnação não foi uma invenção do espiritismo. É o espiritismo que inventou o perispírito, que inventou o espírito, que inventou a alma, que inventou a reencarnação, a desencarnação. Never, nada disso. Sempre existiu isso. Só que todo mundo desconhecia os fatos e todos aqueles que ousavam pesquisar esses fatos, eles se equivocavam mediante aos sistemas, porque eles eram subordinados aos sistemas, às leis da época. Então, ou você aceitava, você estudioso dos sistemas, ou você aceitava ser subordinado aos sistemas que mantinham tudo na época, ou você era condenado e levado à fogueira e taxado como louco e demoníaco. Mas com Hipólito não existia isso. Então, quando essa existência ressaltou evidente de observações dos fatos, procedendo de igual maneira quanto aos outros princípios, não foram os fatos que vieram a posteriori confirmar a teoria? Não foram os fatos que vieram posteriores a confirmar a teoria?
A teoria é que veio subsequente explicar. A teoria é que veio subsequente explicar os fatos e resumir os fatos. Tá vendo só? Olha como que é fácil, gente. Ai, gente, isso aqui é tão fácil. Nossa. E resumir os fatos. É, pois, rigorosamente exato dizer que o Espiritismo é uma ciência de observação e não produto da imaginação. O Espiritismo não é produto da imaginação, nem de ilusão, nem de transtornos, nem de imaginação. Assim, tudo não passa-se de neurose, transtorno que a pessoa está sofrendo, você entendeu? As ciências só fizeram progressos, aí que tá agora, ó. As ciências só fizeram progressos importantes depois que seus estudos se basearam sobre o método experimental. Eita, aí sim. Custaram, mas tiveram que se curvar ao Espiritismo. Tá aqui. As ciências só fizeram progresso importante depois que seus estudos se basearam sobre o método experimental, porque Kardec, ele utilizava o método experimental e ele era tido como louco, como maníaco, como um perturbado, um endemoniado. Mas todos os sistemas, todos aqueles que se aventuravam sem usar o método experimental de Hipólite não logravam êxito. Por isso, nada melhor que as décadas, e por que não século, para levar todas as ciências a se curvarem à ciência espírita e pensar: não existe outro caminho a não ser os métodos experimentais. Ou nós optamos pelos métodos experimentais já empregados por Hipólite, ou chegaremos à ruína. E só não se afundaram porque se curvaram ao Espiritismo. Porque se não tivessem se curvados, já não existiria aqui na Terra várias outras ciências. Se existisse, estariam aí tapeando uns e outros, como é de costume. Está terminando. Até então, acreditou-se que esse método também só era aplicável à matéria, ao passo que o é também às coisas metafísicas. Chegaram-se a essa conclusão, porque então acreditou-se que esse método também só era aplicável à matéria, né? Só a matéria. Mas é muito fácil se nós aplicarmos e obtermos aqui respostas apenas físicas, apenas material. Mas não. Chegaram-se à conclusão, né,
que também só era aplicável ao passo que o é também as coisas metafísicas. Aí abrange todo um estudo científico. Um estudo todo científico que podia ser empregado em todas as ciências. Em todas as ciências. Você podia empregar, você podia estudar. Esse método experimental, ele adentrava a metafísica, a física, ao estudo de todas as ciências existentes na Terra, comprovando com A e mais B a veracidade, da autenticidade, da originalidade dos desígnios de Deus e provando que tudo faz parte dos métodos das leis divinas. Próximo vídeo, no próximo dia.